Olá, a paz do Senhor Jesus. Este é o Conversas Bíblicas desta quinta-feira. E nós resgatamos um tema que foi abordado há cerca de 2 anos com o pastor Gilson Souza sobre as 7 festas de Israel. Você vai perceber um cenário um pouco diferente do habitual, mas não tem problema, é um tema extremamente atual. Assista agora ao programa Conversas Bíblicas. A TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez estamos juntos em mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Continuamos com o tema As 7 Festas de Israel e nesse programa vamos abordar o desfecho, o encerramento desse tema e a aplicação profética das 7 festas de Israel e do momento profético que nós vivemos à realidade da igreja e do mundo atual. Conosco o pastor Gilson Pereira de Souza. Pastor Gilson, a paz do Senhor, uma alegria estar com o senhor mais uma vez. Paz do Senhor, pastor Josias, é uma alegria a gente estar aqui para dar aqui finalização a esse tema tão importante, sobre as 7 festas de Israel. Glória a Deus. O nosso texto base está em Levítico, capítulo 23, verso 4, que diz: Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Nesse terceiro programa da sequência sobre o tema As 7 Festas de Israel, vamos conhecer o momento profético que nós vivemos hoje e a sua relação com as festas de Israel. E eu começo perguntando ao pastor Gilson o seguinte: pastor, o Pentecostes da igreja está chegando ao fim? Pastor Josias, essa expressão realmente, o Pentecostes da igreja, ela é muito importante ser entendida porque lá no Velho Testamento, o período do Pentecostes, em termos de um calendário cronológico, terminava no início do primeiro mês. E as 3 últimas festas, elas se davam exatamente ao longo do 7º mês. Mas só que profeticamente é interessante que estas 3 festas da igreja, elas vão se dar, ou esse último mês, ou esse último tempo da igreja vai se dar profeticamente antes de encerrar o Pentecostes profético da igreja. Como é que se explica isso? Para começar, o toque das trombetas era o anúncio de que o dia da expiação estava próximo. Era o dia em que o povo iria ser apresentado diante de Deus, como vimos na parte anterior, em que se representava para a igreja a expiação da igreja, ou seja, o arrebatamento da igreja, quando a igreja será transformada num corpo glorioso. Então, esse Pentecostes da igreja, esse último dia, essa última colheita da igreja, profeticamente vai se dar num momento em que as trombetas estiverem tocando, porque as trombetas vão exatamente anunciar a chegada desse grande dia, como acontecia em Israel naquele 7º mês. Desde o primeiro dia do mês até o 10º mês, até o 10º dia do mês, todo mundo sabia que aquele mês ali era o mês em que haveria aquele dia daquela festa da expiação. Então, na igreja, profeticamente, isso vai acontecer também. Por quê? Porque o Senhor Jesus falou a respeito disso. Ele disse em Mateus capítulo 24, lá no verso 31, ele diz assim: E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Mas que trombetas são essas? Aí Paulo vem e fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, quando ele diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então ele fala de uma última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Transformados em quem? Corpo incorruptível. Aí agora a maneira como nós vamos ver claramente na Bíblia o momento na vida, na existência da igreja em que isso acontece é Apocalipse capítulo 8. O que acontece em Apocalipse capítulo 8? Apocalipse capítulo 8 fala sobre o toque das 7 trombetas, né? Ali desde o verso 7 em diante até o final, o verso 13, né, de Apocalipse.
vai falar a respeito de toque de trombetas, em que, à medida que essas trombetas estivessem sendo tocadas, alguns juízos iriam ocorrer em a natureza, ou seja, na obra criadora de Deus. Só que do verso 3 ao verso 5 de Apocalipse 8, nós vamos ver lá uma expressão de alguma coisa que está acontecendo ao longo desse período. O que está acontecendo lá? São as orações dos santos que estão subindo ao trono, levadas ali pelo outro anjo, né? Não era aqueles que iam tocar as trombetas, de um outro anjo, né? Ele pegou as orações, o incensário, colocou as orações dos santos, levou diante do altar, e do altar foram derramadas brasas sobre os santos, né? A igreja, né? Que na sua oração ela está pedindo o poder de Deus, e o poder está sendo enviado do alto céu, na forma de batismo com o Espírito Santo, para capacitar a igreja, tanto para ela penetrar no mundo, para evangelizar o mundo, quanto também para no dia do seu arrebatamento ela se desvencilhar do mundo e estar preparada para o seu arrebatamento. Aí vai ser nesse período aí em que isso está acontecendo de uma forma contínua, que lá no capítulo 8, no versículo 6, diz que os 7 anjos prepararam para tocar as 7 trombetas. Então agora o que vai acontecer? Esse toque dessas trombetas, eles representarão para a igreja anúncios de juízos que vão marcar o fim dos tempos. E aí vão marcar o quê? Vão marcar que a hora do arrebatamento da igreja está próxima, até o toque da última trombeta, quando a igreja será arrebatada. Aí esse período agora, como é que nós identificamos isso? E agora eu gostaria de lembrar, né, que o pastor Gerson Belucci fez uma gravação também relacionada a este assunto, dando até uma informação bem detalhada, né, a respeito do que é a festa das trombetas. E nós aqui vamos apenas fazer agora uma colocação dentro das 7 festas de Israel, voltada para este assunto da festa das trombetas, para nos posicionarmos profeticamente nesse momento de expectativa que nós estamos vivendo, se realmente as evidências desse momento mostram que, na verdade, o grande dia da expiação da igreja está para acontecer, que é o arrebatamento dela. Aí, lá no livro de Apocalipse, nós vamos ver, portanto, quando no verso 7, né, do capítulo 8 de Apocalipse, o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve o quê? Houve ali uma destruição de parte da natureza ali, o verde, né? Terça parte do verde foi destruído ali, e nessa destruição ali está exatamente algo que hoje chama muito a nossa atenção dentro do mundo ecológico, né? Dentro da ecologia hoje, quando nós vemos hoje as grandes queimadas, a destruição do verde, a preocupação com a Amazônia como pulmão do mundo e o aquecimento global, esses assuntos que estão hoje veiculando nos meios de comunicação e que a respeito dos quais a palavra do pastor Gerson já deixou isso muito bem explicado, mas apenas no contexto aqui, nós então, quando vemos isso, Josias, nós entendemos que essa trombeta, esse anúncio já foi dado. Quando nós olhamos isso, a igreja vê isso, ela compreende, porque isso não é só a igreja que está vendo, é o mundo inteiro que está vendo. Mas entender que essa trombeta está sendo tocada, é só a igreja que está entendendo, o mundo não está sabendo disso, né? Embora está sujeito aos mesmos acontecimentos. Então, para nós, a igreja, essa trombeta, o toque dela já começou. E o que é interessante é que o toque de uma trombeta, que é um anúncio de um juízo, dá início a um juízo que não encerra quando começa a segunda trombeta. Porque o verso 8 fala a respeito do toque da segunda trombeta, quando ele diz assim, que o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançada na terra, né? Aliás, tocou a sua trombeta e foi lançada no mar, uma coisa grande como um monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. O que é tornar em sangue a terça parte do mar? Como muito bem foi explicado pelo companheiro que deu a palavra, a terça parte do mar aquilo significa ali morte nos mares. Hoje nós vemos isso com muita evidência, como a vida nos oceanos tem sido comprometida pelo alto índice de poluição, tanto das emissões na atmosfera, quanto dos dejetos que são lançados pelos rios nos mares. Isso está trazendo uma morte nos mares, e os seres vivos dos mares
pesquisas que têm sido feitas, pesquisas oceanográficas que têm sido feitas, têm nos colocado números alarmantes a respeito deste assunto. Então nós estamos vendo isso e o que nós concluímos? É que essa segunda trombeta também ela foi tocada. Se você perguntar assim, bom, alguém ouviu o toque da trombeta? Não se trata de uma questão de ouvir, porque não é um som audível. O toque da trombeta é o anúncio de um juízo. E quando o Espírito Santo testifica no nosso coração, ao ouvirmos essas coisas, que a profecia está se cumprindo, então nós podemos dizer que ouvimos o toque da trombeta. Não é um ouvir com voz audível, com os ouvidos, mas ouvir discernindo a profecia. Na verdade, são sinais que a igreja tem, pelo Espírito Santo, a condição de entender, de alcançar do momento profético que nós vivemos. Perfeitamente. Então nós entendemos que tanto a primeira como a segunda trombetas, ambas já foram tocadas. E ao tocar a segunda trombeta, o efeito do juízo da primeira não encerra, continua, não parou. Então nós estamos debaixo dessas duas. Vamos ver se a terceira também já foi tocada. Quando você pega o verso 9, diz assim, no verso 10, né? Quando fala no verso 10, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E diz assim, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Josias, hoje praticamente não existe água que se possa tomar sem tratamento da água, porque as águas estão contaminadas, mesmo nas fontes delas. Esse número de fonte de água potável hoje é mínimo, é de 0, alguma coisa % da água que o planeta produz. Então, quando nós olhamos isso, o que nós entendemos? Que essa terceira trombeta também já foi tocada, esse juízo existe. Você quer ver hoje rios como esses que estão próximos de nós aqui, o Rio Doce é considerado pela ONU como o 4º rio mais poluído do mundo. Então, aqui pertinho de nós, quando nós vemos isso, nós entendemos que essa terceira trombeta então já foi tocada. Nós estamos falando, portanto, do contexto do toque das trombetas num momento em que nós aguardamos a grande expiação da igreja, para sabermos agora em que momento vai se dar a última trombeta. Então, por exemplo, nós sabemos que a última não foi nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, porque nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias. Mas então vamos ver a 4ª trombeta. Aí você vê o verso 12, olha o que diz o verso 12, ele diz assim, e o 4º anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Aí quando você vê essa descrição do toque dessa trombeta, você está vendo aqui em Apocalipse 8, verso 12, aquilo que está lá em Mateus capítulo 24, verso 29, a mesma coisa. E logo depois da aflição daqueles dias, o que diz lá? O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, os poderes do céu serão abalados. Então verão aparecer no céu o quê? O Filho do Homem vindo em poder e glória. É o momento em que Jesus virá sobre as nuvens para poder enviar os seus anjos para recolher os seus escolhidos. Naturalmente, o Senhor Jesus, quando vier, na segunda vinda dele, ele virá, segundo o ensino bíblico, em 2 etapas. Ele virá para a igreja, para arrebatar a igreja, e depois ele virá para fazer um trabalho de restauração de Israel. Isso é um assunto doutrinário. Agora, para nós, a igreja, essa então é a nossa grande expectativa. E Paulo diz na carta aos Coríntios que ao toque da última trombeta a igreja será arrebatada. Então nós entendemos o quê? Que essa 4ª trombeta, ela ainda não tocou. Por que não tocou? Porque o sol está aí ainda, a lua também, as estrelas não caíram do firmamento. Muito embora os nossos telescópios que nós temos lá fora hoje conseguem nos dar informações sobre isso, como um processo em que de vez em quando chega uma notícia aí, o sol está ameaçando escurecer, algumas coisas que acontecem na nossa estrela de quinta grandeza, no nosso sistema solar. E essas coisas que vão acontecendo nos levam a entender que esse momento está próximo. Então, quando nós observamos que essa 4ª trombeta ainda não tocou, o que é que nós entendemos? Que essa 4ª trombeta, ela será a última para a igreja. Sim, mas por que ela será a última para a igreja? Porque ela vai marcar Mateus 24, 29 a 31. O momento em que Jesus virá nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Aí vai acontecer a grande expiação da igreja. Essas trombetas vão continuar tocando? Vão continuar, porque tem o verso 13.
que fala a respeito do toque, do anúncio, né, do toque das outras 3 últimas trombetas. E esse anúncio no verso 13, ele diz que ele será um juízo sobre os que estiverem habitando na terra. Ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Ora, nesse momento que houve a expiação da igreja, aonde estará habitando a igreja? Lá nos tabernáculos eternos, é a última festa, a festa dos tabernáculos. Lá em Israel também, as trombetas continuavam tocando, mas elas tocavam e o hebreu ali, o israelita, estava dentro das tendas, festejando a alegria. Elas continuavam tocando. A igreja também estará nos tabernáculos eternos e o mundo irá ver aqui o resultado do toque das outras trombetas, mas a igreja já terá sido arrebatada. Esse juízo não é, portanto, sobre a igreja. Então, o que vai marcar esse período, portanto, será um período em que aqueles que estiverem habitando na terra, até os famosos crentes que ficarem, né? O texto diz que estarão debaixo desse juízo, mas a igreja, ela estará arrebatada nos tabernáculos eternos do Senhor. Glória a Deus. A nossa grande expectativa por esse momento maravilhoso da volta do Senhor Jesus, e como o Senhor abordou no programa anterior, que será como um abrir e fechar de olhos, no tempo de um abrir e fechar de olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Na velocidade da luz, né? Como o relâmpago, né? Glória a Jesus. Nós estamos assim chegando ao final dessa 3ª edição do Conversas Bíblicas com o tema 7 Festas de Israel. Fica uma palavra, uma mensagem de alerta, de atenção para a igreja, para todos aqueles que tiverem a oportunidade de ter acesso a esse programa, de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Pastor Gilson, mais uma vez agradecemos a sua presença, é uma alegria muito grande estar conosco aqui com os nossos irmãos que nos acompanham pela TV Web Manaim. A alegria maior, pastor Josias, é minha de poder oferecer essa contribuição, que é apenas um reforço para os nossos ensinos de seminário, né, que nós temos dos nossos manaíns. E eu fico muito feliz em estar aqui, poder transmitir isso, né, aqui nesse programa, no Conversas Bíblicas, e também para os nossos irmãos, amigos, internautas, com essa alegria de estar aqui participando, o que nós desejamos a todos, a paz do Senhor, pastor Josias. A paz do Senhor, querido. E você continue acompanhando o programa Conversas Bíblicas. A cada semana, um novo programa, um novo tema, um assunto para a sua edificação e o seu aprimoramento no conhecimento da Palavra de Deus, da doutrina bíblica e daquilo que o Senhor tem nos feito alcançar na realização da sua obra. Rádio e TV Web Manaim, juntas, realizando a obra do Senhor Jesus. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.